Gente, voltamos! E hoje a gente vai falar, a gente tá linda assim, gatas maravilhosas, porque a gente vai falar de um assunto polêmico. Vamos falar sobre as vossas rolas. As rolas que andam por aí, voando, fora da barriguilha. Podemos falar rola? Ou vamos falar pênis? Ou a gente fala pinto, pintinho, pintão. É bonito de falar, gente. Como é que vocês se sentem à vontade pra falar? Hoje falaremos de vossos paus. Então vamos abrir as provocações. Importa o tamanho do pênis? Pra você importa? Ela pegou a minha sem saber. A minha era clássica, pra você, tamanho é documento, mas como ela pegou, e é legal porque a gente não combina, tá? A gente não combina. Uma não sabe da outra. Então, deixa eu pensar uma. Gente, o que eu posso pensar? Alguns centímetros depois... Tá. Pensei uma coisa aqui. Tô com vergonha de falar, mas eu vou falar. Você acha que dá pra brincar com um pau mole? Paula dentro ou Paula fora? Hein, Paula? Eu acho assim, né? Existe muita fantasia sobre o pênis masculino, né? O pênis é o sinal do poder, o pênis é o sinal do que o homem veio pro mundo, né? Ele é o centro do universo pro homem, na minha opinião, que tenho dois filhos homens. Óbvio que sim. Então ali que é o cérebro masculino, tá ali, durante um bom tempo. Né? Depois as coisas vão se distanciando, mas eu acho que a importância do pênis é muito maior para o homem do que para nós mulheres. Porque nós mulheres não ligamos para o tamanho. Claro que um pênis muito pequenininho, muito incomoda, né? Então, tô até fazendo como uma provocação também um muito aqui. grande pode incomodar. Também incomoda. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu acho que é um encaixe. Eu acho que tudo gira em torno do pênis na nossa sociedade Sim. patriarcal. Sim. Não só quando criança, adolescente. Não importa se o cara é hétero, se ele é homo, se ele gosta de árvores, não importa. Tudo assim, o microfone é o pênis, sei lá... o falo, né? O falo. Essa coisa fálica. Tudo é reparem, tá? O perfume, tudo tem essa construção do patriarcado, a representação do patriarcado, é o falo. É o pênis. Eu acho que essa história também contaram pra gente, desde que a gente é pequenininha, contaram pras nossas mamães, pras nossas vovozinhas, pras nossas bisavós, e por aí vai, que a mulher não se preocupa com o tamanho do pênis. Porque nós somos generosas, nós somos maravilhosas, então a gente se preocupa. Tamanho não é documento. Sim. Se não deveria ser. Somos generosas mesmo, tá? Porque isso nos foi ensinado pra gente não... E por que isso foi ensinado? E por que isso foi ensinado? Para que eles não percam poder. E eu tô dizendo assim, no fundo, é aquela pergunta, tem importância para você? Mas aí é uma outra questão. Mas no coletivo, nos foi ensinado, nós fomos domesticadas para reproduzir que tamanho não é documento. Agora, se dependesse da gente ter tamanho, ter um pau, um pinto, eles iam ficar falando, olha, muito pequeno. Como falo da nossa bunda, do nosso peito, de tudo. E a gente foi educada pra ser super generosa. Sim, é que a diferença é que nós servimos ao homem, o homem serve a ele mesmo. Então, assim, né, não serve a ninguém. Então, a gente se adequa, né? Foi ensinado que é o seguinte, o mais importante é um homem que te assuma. Né? E que se gostar de você e que, né, esteja com você. E até porque na nossa anatomia a gente tem muito prazer de outras formas, principalmente externamente mais do que interno. Então ali, né, a gente rola essa adequação por isso. Né? Mas eu concordo com você quando você fala que o falo é a base do patriarcado, então é a base do mundo, né? Porque as expressões, né? Você usa, desculpa, caralho, né? Vou colocar o pau na mesa. Colocar o pau na mesa. Isso é do caralho, né? Ninguém se fala, isso é da buceta. Não fala. Você não fala, pode falar, não fala buceta, fala buceta.
você é feio, fala pra você. É feio, né? Então você não pode, né? A gente não fala assim, eu vou botar a periquita na mesa, não fala, né? As expressões, o mundo inteiro tá em Aquela volta mulher disso. tem um pau deste tamanho. É. Ouviu falar isso? Aham. A Tati tem uma piroca desse tamanho. Exatamente. Porque ela faz e acontece. Quer dizer, ela é poderosa. Ela tem uma piroca. Porque o falo é símbolo de poder. Gente, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, estava numa reunião de condomínio. E aí um senhor de idade, ali por volta dos seus 80, 78, 80 anos. E aí ele tava falando uma coisa que eu achei super preconceituosa, que não cabia. E eu me coloquei com educação, pedi a palavra, esperei ele falar. E aí fui dar usar a minha voz. Ele falou assim, nossa, hein, essa daí tem um pauzão. Eu falei, como é que é, meu senhor? Olha isso. Aí a gente tá falando dessas gerações mais avançadas, dos queridos vovozinhos, tão fofinhos, que, né, que é aquilo que a gente tava falando no outro episódio, que idade avançada não tem a ver com sabedoria. Então, eu tive que ouvir isso. Eu me esquentei inteira, e aí é papo pra outra história. Mas isso acontece. Então, se você é uma mulher que usa a sua voz, que se coloca... Olha, tem mulher que tá colocando pau na mesa. Não, tô colocando o meu útero, minha xoxota, minha voz a serviço. E outra coisa que eu acho muito interessante, que eu não sei se vocês já repararam, nessa geração de agora, das mulheres, meninas de 20, 15, 20, 25 anos, elas agora estão, até as mais novas que isso, elas estão trocando, porque não pode falar assim, é que não posso, talvez não é... Por causa de vício de linguagem, né? Então assim, falar, o tamanho do... né, tem o pinto pequeno, também não tem como avaliar de uma forma externa. Pra mim, tá sendo colocado, tipo, o cara é calvo. Era outra coisa que... Olha o calvo falando aí. Olha o calvo se achando. Olha o calvo falando que o peito da mulher é caído. Olha o calvo falando que a mulher tem que ser assim assado, ditando as regras. Porque a maioria é calvo. Barrigudo. E baixa... Não, elas usam calvo, o termo é calvo. E eles ficam irritadíssimos, porque basta uma entradinha. E na maioria das vezes, amor, já com 28, 27, já tá com uma entradona. Falando de... E aí eu achei muito interessante isso. Que pra mim, falar, jogar o calvo, o calvo falando, o calvo, olha aqui, começa com a minha mão, calvo. Você está falando, sim... De fragilidade. Da sua... do tamanho do pênis. Da potência da ali. potência. Só que você não vai falar, já vem o micropênis, entendeu? Você vai falar, o calvo. E eu achei de uma sabedoria, sabe? De uma resistência, de uma potência. Porque é isso. Porque a gente aceita o calvo, a gente aceita o barrigudo. Não tô dizendo que não possa ser. Eu tô dizendo de tudo que a gente aceita. E de tudo que eles não toleram na gente. Então, se é pra usar a mesma moeda, então sejamos todos... jogar um jogo de igual para igual. De igual para igual. E uma coisa que a Paula falou ali, na provocação da Paula, que eu fiquei pensando, que é essa coisa, o tamanho, né, desse peru aí, ele faz diferença. E aí, eu sou sempre essa que vou puxar para as coisas num lugar de conexão, enfim. Eu acho que é de gosto. E é de tamanho. Vai ter aquela mais menorzinha que ela vai dizer pra mim, grande demais machuca. Vai ter a outra que é maior e vai dizer... Tem vagina menor e tem vagina maior. É isso que eu tô falando, é anatômico. Então, assim, baseado na... Mas a gente se estica. Tá. Não, a gente se adapta. Mas tem mulher que tem a vagina mais estreita. Mas eu tô querendo tem falar mulher no... que tem a vagina mais larga. Mas, meninas, eu tô querendo falar, posso concluir? Eu tô querendo falar no lugar aqui do falar do grande e do pequeno. Existem vaginas maiores e menores, mais curtas e mais... Enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa de encaixe, né? Para aquela que é menor, talvez o pênis menor seja melhor, para aquela que é maior seja maior. Eu acho que o grande barato aí tá no desprendimento na entrega, né? Na química. E também na entrega, porque assim, o cara lá que às vezes tem um peru gigante, ele acha que é só deixar o peru durão e não precisa fazer mais nada, talvez. Eu tô dando um exemplo. E aí a grande maioria, você tá falando de uma... Exatamente, você tá falando do básico, né? Desse clássicozão aí. Sim. E às vezes aquele que tem o peru pequeno vai dizer assim, pô, eu já acho que o peru tá pequeno, então eu vou performar. Tô dando exemplos aqui, que tudo é muito variável. E eu acho que o mais importante é a gente desconstruir
desconstruir que o tamanho é importante ou que o tamanho não é importante. Eu acho que o que é importante é os dois estarem dispostos a se entregar um pro outro, serem generosos um com o outro, porque aí o prazer vem. Então, se não fica também tudo muito ali, né? A gente não tá com a... Porque isso depende. Eu já vi gente que tem um relacionamento com um cara que o pau não é tão grande e adora a transa, porque tem toda uma história em volta. Tem gente que tem relação com outra mulher exatamente, e tem prazer. Exatamente, o pau não tá envolvido. Não então, assim, pau. E tem gente que tem o pau enorme ali, que a mulher fala, ó, se não for muito bacana a história, não vai dar pra mim. Até que a gente pode comprar um pau maior. É se o pau isso, for então pequeno. eu acho que tudo fala de conexão. E como o homem demorou pra entender conexão, tem alguns que ainda nem entenderam, fica muito baseado nisso aí. Agora, se o desenvolver fosse baseado em conexão e não em domínio, se fosse muito de eu quero fazer o que for melhor pra você, tudo isso era adaptável. A gente não precisaria ser tão generosa, eles não precisariam ser tão autocentrados. Eu acho que seria generoso, se fosse generoso dos dois lados, tava exatamente. ok. É isso que eu tô falando, justamente sobre isso. Eu acho que tudo que você trouxe é parte do que eu estava falando antes, de nós mulheres sermos mais generosas, elaboradas. Então tudo isso que você falou está dentro da nossa narrativa de vida. Nós somos mulheres, as mulheres elas são mais disponíveis a entender e a participar mais do todo, porque nós não somos só mais de uma ferramenta. né? E porque nós fomos também ensinadas a ser assim. Sabe? Acho que somos por natureza e somos ensinadas a não cobrar, a não esperar, entende? Então, assim, é óbvio que se uma mulher tem uma vagina mais encurtada, sei lá como é que fala os termos técnicos, mais estreita. O homem, um pênis maior, mais largo, vai incomodar. Mas numa grande maioria, falando de Brasil, a gente tem aí um número médio aí de tamanho de pênis, uma média de vagina. Então, tirando as especificidades um do outro, de cada casal, né? Tirando isso, pegando a normalidade de tamanho, de quê, a gente também tem que entender que isso é um poder nosso. E a gente tem que usar sim, entende? E por isso que eu fiz essa analogia com calvo. Porque a gente tem que estar sempre impecável. Porque a gente tem que estar com a barriga assim. Porque a gente não pode ter celulite. Ter celulite é um inferno. A gente não pode envelhecer. E aí a única coisa que a gente tem pra falar assim, não vem com essa tudo aí pra cima de mim. Miséria. Achando que tá. E aí, olha como é que, falando de generosidade, como não é... Eu também não tô falando de todos os homens, né? Obviamente, a gente tá falando... Mas a gente tô falando da maioria. Exceção é pra confirmar a regra. Uhum. Ok? Então, tanto que num dos seus exemplos, então você fala assim... E aí, geralmente... E aí o cara, quando tem um pênis enorme, muitas vezes ele já acha que aquilo basta. Por quê? Porque é sobre isso. Porque quando ele tem um pênis enorme, ele acha que tá tudo certo. É que é tudo que ele precisa ter. Ele ali, ó, ele com ele mesmo, amor. Ele não tem olho pra ninguém, é ele mesmo aqui, ó. Se você tá com um cara assim, não é regra. Não, é a mesma coisa, beleza. Mas beleza não quer dizer desempenho, não quer dizer satisfação. E tem gente muita que acha que assim, só olhe pra mim, tá ok. Não, e aí o cara tá ali e de repente, daqui a pouco, quando você olha, ele não tá nem em movimento, porque ele tá se olhando no espelho. E é o clássico do espelho. Não, e às vezes acha também, além disso, né, que o fato de apresentar esse documento, que é quase um memorando, né, já acha que já fechou a conta ali. Ou seja, e outra coisa, te dou isso, só isso. A gente com essa voz, já é maravilhoso. A gente com essa... Estão aqui desesperadas por isso. A gente com a nossa voz, se a gente dá esse poder a eles... como sempre demos. Tem que ter um pau grande. Se tem um pau grande, tá feito... Não tá feito na Lógico vida. Não tá feito na vida. Não tá. Entendeu? Lógico que não. Não tá. Se for um cara que não é sensível, carinhoso, amoroso, e parceiro... Sexualmente falando, é necessário ser generoso. Você só vai... O que a gente vai fazer com esse parceiro na vida, quando a gente casa? Mas maior parte do tempo com o parceiro é sexo? Não. Você, a maior parte do tempo não, é parceria, companheirismo. É parceria e companheirismo. O sexo é maravilhoso, é importante, mas não é o principal, não é o que a gente vai fazer mais. Quando você não tá numa relação fixa, é aí que você se conecta. Mas quando você tem uma relação fixa, é o todo que vai fazer você ter vontade daquilo. Pra uma ficada, pra uma ficante. É uma outra coisa. É maravilhoso. São energias diferentes, porque às vezes você pode ter uma conexão sexual com a pessoa e mesmo assim na hora não acontecer.
Sabe? Sim. Não acontecer. Pode ter uma coisa de cheiro, e aí você fantasia, inclusive, porque nós somos ótimos em fantasiar. Né? A nossa mente, ela, graças à divina luz, mas a gente também tem o ônus disso. Fantasia que foi a super transa. E se você parar pra pensar, será que foi a super transa mesmo? É porque foi só uma vez. Não, e pode ter sido 2 ou 3, você fica viciada numa transa, que às vezes ela nem foi super transa, que você bota, olha, é tudo uma merda. O cara é assim, o cara é uma babaca, o cara não, mas a nossa transa é ótima. Será que é? Será que É porque aí você... não é nem o quanto a transa foi incrível, é pra você diminuir as outras coisas e aguentar e levar. Óbvio, isso e outra coisa... Cortina de fumaça. A gente fala... a Paula levantou. E aí, às vezes, o cara acha que tem o pênis grande, ele tá tudo resolvido. Não! E aí também tem a verdade, que a Rita trouxe no início. Não é todo peru grande que vai te garantir uma transa gostosa. Não é mesmo. Não. E se for grande demais, nem duro fica muito tempo, querida. E se for grande e não souber fazer, vai machucar. Vai machucar. E também, e a massa também, se for pequeno demais, é péssimo. Né? E como é que os homens... Quem gosta de sexo anal? E vocês já perceberam isso? O peru é muito grande, fica complicado. Aí eu acho que é um outro podcast. Aí é brabo. Agora também tem outra coisa, né? E por que assim, o cara adora falar, né? Hoje eu vou te destruir, eu vou te atravessar, eu vou não sei o quê. Como se isso fosse... É o seguinte, cara... Não, você não vai me destruir. Desculpa, você não precisa ser predador o tempo todo. O homem tem que ser predador o tempo todo. Né? Eu também tenho. Deu até alergia. Da alergia. Isso pra mim brocha, essa fala entendeu? Não pode. Essa fala não cabe mais em 2024. Não, até porque isso não garante nada. Hoje você vai ficar facinha. Ai. Isso não pode mais, Me né? dá uma preguiça. Homens do Brasil aprendam isso. Não pode falar isso pra uma mulher. Agora, eu queria fazer trazer a provocação que eu fiz. E aí, vocês gostam de... Dá pra brincar com pau mole? Sabe? Tipo assim, às vezes você tá lá numa situação, tá uma delícia. Ai, mas é muito chato. Já passou por isso? Eu já. É que se você colocar isso como... Por que às vezes fica chato? Sabe que parece que a gente não inspirou o desejo o suficiente. E às vezes não é. Não, mas eu já passei por isso. Eu não passo por isso. É muito... Assim, na minha visão de mundo... Assim, não sei, pode ser até... Porque foi há muito tempo atrás. Assim, eu fiquei muito... Foi assim, muito tempo atrás, me sentindo... Foi muito tempo atrás. Não desejada. Não desejada. Então, eu nunca me deu senti uma queda na minha autoestima. Eu tô falando um relato pessoal. Sim, geralmente eu acho que vai Pode nesse lugar. ser que tenha gente que não sinta... Que é ele que não tá com... Eu sei que o problema é dele, não é meu. Tá? Eu sei, eu tenho consciência total disso. Mas na época que aconteceu... Eu era solteira, eu era linda, jovem, então e aí não sei o que, o cara não conseguiu. Então não pode ser o contrário? Porque a gente sempre pensa o seguinte, não fui o suficiente, não pode ser o contrário, tipo assim, eita, não vou dar conta desse mulherão. Por que a gente sempre tem que se diminuir? Porque às vezes o cara fica nervoso, isso já aconteceu comigo há muitas vezes, de ficar nervoso, e você fala o que tá acontecendo, é porque você me deixa nervoso, tô nervoso com você. Então, e às vezes nem sempre é pra menos, às vezes inclusive é o contrário. É que a gente já olha desse jeito. Porque o homem tem a tendência de qualquer buraco, ele... Opa, né? Então, como isso também é construído, que o homem tá sempre pronto, e pro homem tudo... E ele não tá. E aí, quando ele não tá pra gente, parece que o problema é a gente. E às vezes não é. Às vezes não bateu a química entre os dois, ou às vezes o cara te acha menos, ou às vezes te acha mais, às vezes ele tá se achando menos. É porque tudo vira uma questão de domínio, é sobre conquista, não é sobre encontro e conexão. É por causa disso. Eu queria também falar um relato. Você perguntou, já passei por isso? Sei lá, 20 anos atrás, quando eu tinha uns 20 anos, 20 anos mesmo, eu tive um namorado, que eu comecei a namorar, né, ficar, e aí a gente ficou namorado por uns 5 anos, tivemos uma relação de uns 5 anos, mas no início do relacionamento, a gente se conheceu virtualmente ali, na Mensagem, sei lá o que, na época. Como é que é, Rodrigo? TCC? Não, TCC. ICQ. Olha como é antigo. E ele era do Sul, enfim. A gente foi se encontrar, a gente ficou falando por carta, e-mail, né? Enfim. E aí, quando a gente se encontrou, a gente já estava muito íntimo, porque a gente tinha trocado muita coisa, então, de conversa, telefone madrugada inteira. E ele era um cara jovem, eu tinha 20, ele tinha 25, sei lá. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu a primeira vez. Ele veio passar o final de semana. Ele não conseguiu a segunda, ele não conseguiu a terceira. E ele ficou muito constrangido. E eu não me senti, por isso que eu tô te falando, a gente já tinha tido aquela troca, por isso que eu pontuei. E eu achei tão bonito, porque eu achei que ele mostrou
a vulnerabilidade dele pra mim. Ele se mostrou vulnerável. Eu já tava segura que ele tava gostando de mim. Porque a gente já tinha tido várias trocas. Ai, você combina comigo, você... Sabe essas coisas? Acho que é por isso que eu não senti isso. E aí eu achei tão bonito e eu não ficava forçando. Eu falava, ai, tudo bem, não tem problema nenhum. O nome dele é Paulo. E aí, Paulo. E aí, ele... E aí foi. E aí a gente... Aí ele voltou pra Florianópolis. A gente não conseguiu várias tentativas. Ele ia ficando cada vez... Tem uma hora que ele ficou até com vergonha de tentar e não conseguir. A pressão vai piorando. Eu acho que daí tiveram mais uns 2 encontros. E aí, do dia que ele conseguiu até o final da relação. Olha, então não era uma questão mesmo, tipo, de ereção. Porque às vezes pode ser, e tudo bem. E às vezes não é nem tem de que gostar. tratar. Né? Por que aquilo é a medição? É muita expectativa. Por que aquilo é a régua que te diz se você é desejável ou não? Ele falava que ele tava com muita expectativa, ele me achava muito, né? Isso. E aí, e depois que foi. E aí a gente também não pode tirar uma outra coisa, que aí a gente é generosa. Então, tem questões também que são fisiológicas, né, Paula? Você pode falar melhor? Sim. Não é uma questão Existem de desejo. Funções eréteis, né? O homem, embora a gente tá falando aqui de homem, de tudo isso, o homem é um ser sensível. Ele tem sensibilidades lá no eixo hipotálamo-hipófise dele, onde produz a testosterona, que pode parar de produzir mesmo. E o que é responsável pelo orgasmo, ereção, o orgasmo do homem é relacionado à testosterona. Então, se está faltando testosterona, às vezes, precisa repor. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que... E também tem que entender o psicológico. Isso é muito bom, porque os homens não falam sobre isso. Eles não buscam, isso é tudo um tabu, e a mulher não também se não tratam. fala sobre isso. Muitas mulheres têm vergonha de falar para o homem que não é satisfatório para ela, que ela não tem orgasmo com ele. Porque finge que tem orgasmo para poder agradar o parceiro, né? Ou para não se diminuir, às vezes para agradar, mas até para dizer o seguinte, não, tá tudo certo comigo. E aquilo que a gente falou da outra vez, transa como se fosse uma obrigação marital, né? Sim. Uma obrigação de namoro, uma obrigação... isso. Não, eu tenho que transar com ele, porque se eu não transar com ele, ele vai comer outra mulher. E eu vou perder ele. Aí fica nessa coisa refém, né? E aí você Girando. fica refém disso que você transa com o homem, sem ele te dar prazer, sem ele te dar orgasmo, sem ele te dar nada. Porque o que é bom do sexo é ser bom. E aí Pros dois. E aí você pensa da Madó, né? Porque o próprio homem construiu um mundo pra ele que ficou muito difícil. Pra eles também. É difícil pra eles, né? Porque assim, eles estão no poder, mas é um preço muito alto. Mas eles ainda preferem pagar esse preço. Sim, é uma dó, porque eles podiam estar vivendo melhor, com menos pressão, mais felizes, mais inteiros, enfim. E é uma transição, nós estamos nisso. Você vê que o percentual de homens hoje sensíveis, que trocam, que dão liberdade para suas parceiras, já é maior. A gente está caminhando para isso. Porque a gente está falando porque sobre nem isso. eles aguentaram porque também. Não, porque a gente se movimentou. A gente se movimentou e falou assim, aqui não, aqui tá desconfortável demais. A gente começou a falar sobre esses assuntos, a gente começou a colocar a nossa mas voz. mesmo assim, e aí amor, gera movimento. Mas tem, Agora, gera, mas isso não, mas assim como a gente fez esse movimento, ainda tem homens que não querem nem ouvir isso. Lógico, tem um se começar. Então, assim, óbvio. eu acho que também não dá pra tirar daqueles que acenderam a possibilidade deles de terem enxergado isso, óbvio, mas sabe? eu acho que a gente tá falando de uma exceção que é válida, óbvio, a gente não vai tirar esse valor. É igual pra gente aqui. Somos 3 mulheres brancas, as privilegiadas. Privilégio, Obviamente, culturalmente, DNA, mas eu não sou racista, eu tento... Enfim, nós somos 3 mulheres brancas. Aqui, ninguém, por mais que você seja uma pessoa que está pensando, que está ativa, que está se reformulando, se perguntando sobre esse lugar, ninguém aqui fez nenhum movimento para perder esses privilégios. Nem a nossa geração, nem a geração dos nossos pais, nem as nossas amigas brancas. Tá falando só de nós mulheres brancas. Então, por quê? Porque, mas a gente é desconfortável ver o outro num lugar de sofrimento? Mas o que eu fiz pra mudar? De fato. O que é minha geração? O que meus antepassados? O que eu sozinha, de fato? Porque o poder e o controle, às vezes, é então muito esse lugar. viciante, Por isso que eu quis fazer importante. essa comparação do lugar. A gente está mudando, se mexendo um pouco, porque vamos dizer, a classe, não sei se é esse termo, que é oprimida, começou a se movimentar, parou de aceitar. Né? Parou de aceitar e parou de buscar os seus direitos só de uma forma amorosa. Sim. De uma forma, percebam. Não, sim, entende? mas eu digo assim, Aí vem com que uma tem voz aqueles que não vão escutar
né? Que é a grande maioria, mas eu tô dizendo que também tem aqueles que dizem assim, obrigada, que você também me libertou de uma prisão que eu mesma enfiei. Sim. Tem esse percentual. Ainda falta muito incentivo na infância de educação sexual. Total. Tá? E a gente tá falando... Não existe forma prática, né? A gente que tem filho pequeno ainda, né? Adolescente, a tua tá entrando daqui a pouco na adolescência, ainda não tem de forma prática uma conversa na escola sobre educação sexual masculina e feminina. Porque o mecanismo sexual masculino é completamente diferente do mecanismo sexual feminino. Isso falando de sexologia, não estou falando do que eu acho, é do que é. Sim. Né? A sexualidade masculina é visual, eles produzem testosterona, eles aprendem a se manipular em movimentos rápidos para poder ter orgasmo. A mulher é outro mecanismo. Começa normalmente no clitóris, depois ela vai aprendendo o vaginal, tal. Quando junta esses dois universos completamente opostos, que um tem prazer e ainda uma exposição à pornografia enorme, que normalmente é feita por homens, né? Que as mulheres estão lá, oh yes, fuck me baby, com perus enormes, né? E aí eles olham aquilo e o aprendizado para eles de que transar é aquilo. É bater com força na vagina da mulher. É cuspir para molhar. Exatamente. Né? É horrível então, dizer isso, mas é real. Eles aprenderam esse mecanismo sexual na pornografia, se masturbando, que é assim, rápido, movimentos rápidos. Aí ele quer transar com a mulher em movimentos rápidos para ter orgasmo. E a mulher não é dessa forma que ela tem orgasmo. Então é muito raro esse casal, não agora que a gente está mais velha, que a gente aprendeu, que a gente direciona, mas quando encontra esse casal jovem, é muito difícil. É muito difícil, porque a menina tá nervosa que vai perder a virgindade, que vai abrir a perna e o homem vai ter orgasmo. E aí não junta isso. E a menina foi ensinada a ser retraída e o homem, entendeu? E é satisfatório pro homem, porque ele tem o orgasmo se ele colocar e tirar. Finalmente. Chegando finalmente, que foi como ele aprendeu, que ele não tem culpa, que ninguém ensinou pra ele. E eu acho que isso que você falou da pornografia... Ninguém ensinou. A pornografia, eles aprendem pela pornografia. É a base, é o mal que problema. pode acontecer pro sexo ser deturpado. E a pornografia hoje tá dessa assim, forma. Pra quem quiser ver. Não tem limites. Então a gente tem que ficar muito atento, né? Quem tem filho, não expor a criança precocemente à pornografia. Porque é uma imagem muito ruim, que aprende errado. Sim. Porque a mulher põe a mulher de 4 e essa coisa dominadora. É o sexo domínio. E quando eu falo e as mulheres na pornografia estão sempre com muito orgasmo, gritando. Uau! Como se fosse incrível. Uhul. E não é isso. Não, né? não é isso. Não é isso. Mas ali a mulher está como objeto de uso e desejo do homem. Sim. E não como troca. É o sexo de domínio, é sempre assim. O que é importante é isso é o que a pornografia sexual. vende. E tem que existir um projeto de educação sexual. Mas aí vira tabu, não pode falar sobre isso, porque parece que nessa sociedade que não está pronta para conversar, fala, se você for falar sobre educação sexual... Você está sexualizando seu filho. E é totalmente o contrário. Está te mostrando exatamente o sexo num lugar muito mais sagrado, muito mais bonito do que mundano. E você está tirando as suas crianças... É querer se alimentar. Lógico, você está tirando as suas crianças de uma vulnerabilidade à pedofilia, inclusive. E muitos homens grandes, que eu tô falando grandes, que eu falo poderosos, eles não querem que suas crianças saibam sobre isso. Eles não querem nem, muitas vezes, que as crianças deles saibam sobre isso. É pesado, mas é real. Vocês têm que refletir. Comenta com a gente, fala pra aí o que vocês acham disso tudo que a gente falou hoje. Vocês se sentem um pouco nesse lugar também? Né, nessa dificuldade? Fala aí, comenta no nosso... Vamos discutir junto isso. E é muito interessante porque a gente começou para falar, né? Que a gente queria fazer essa provocação, essa brincadeira, trazer por esse viés, mas sobre tamanho de pênis, e a gente vai parar ali sobre educação infantil. Então, essa é a cabeça das mulheres, né? Aquilo que você estava falando também. Porque a gente é múltipla, mas tudo se conecta. Sim. Porque a gente está batendo na mesma tecla. Não importa o tamanho disso ou daquilo, acho que o que importa é o tamanho da sua vontade de estar com o outro de verdade, inteiramente. Então, assim, a escolha, ela tem que ser de um todo, né? Então, eu diria o seguinte, se conecte, não queira conquistar alguém através do sexo. Queira sentir com alguém o que é um sexo. Que eu acho que é muito mais interessante, né? Sair do lugar
do homem de querer dominar e da mulher querer dizer eu te lacei, né? Eu te dei uma chave de não sei o quê, não tinha né? Exatamente, Com porque o café na calcinha. porque tem isso, né? Eu já tinha falado no outro episódio. Assim como os homens têm, vou te atravessar, eu vou te acabar, eu vou te destruir, existe essa coisa do eu vou fazer o curso da sentada, eu vou fazer o curso do... Curso de como fazer Gente, tem sexo muito oral. desses cursos, tá? Como sexo oral, fazer de como sexo oral, sentar. sexo tântrico. Isso. Somos geixas, né? É isso. Geixas. Então, assim, vamos desconstruir isso tudo e vamos deixar o corpo falar, né? Deixar esse melhor, acontecimento, essa Tão coisa melhor. que é um... Da conexão mesmo, né? Que é aquela coisa que vem de dentro. Mais uma e coisinha. se entregar, eu que sou viver aquilo. médica, os casais se encontram, tá? Somos poeira estelar. Não tem uma música assim linda? Ciganos do Espaço. Ciganos do Espaço. Ousamos nos reencontrar entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar. Ousamos nos encontrar. Entre milhões de pequenos Pequenos grãos de poeira estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Então, assim, a gente está se reencontrando nesse universo aí por algum motivo. Não é se vai transar, se vai ser bom, se vai ser o pau grande, se vai ser o pau pequeno, se vai ser a vagina grande, a vagina pequena. As pessoas se encontram, os casais se encontram. Porque isso é a única homem coisa que que gosta acaba. muito de sexo, ele vai casar com uma mulher que gosta muito de sexo. O homem que gosta mais ou menos de sexo vai ficar com uma mulher que gosta mais ou menos de sexo. E quem não gosta vai ficar com quem não gosta. E tá tudo bem. Não é obrigado transar. Não tem essa obrigação. É obrigado para ter filho. Se quiser ter filho. Mas se não quiser ter filho, pode sair, viajar, fazer piquenique no cinema. Tem um monte de coisa pra fazer. Gente, beijar na boca. Beijar na boca, namorar. Tem casais que nem se beijam e querem transar. Não existe o beijo. Não existe o beijo, existe Mas eu acho uma importante bitoca. a conexão. Pra mim, né? Lógico que eu vou falar pra mim. Sim. Você, casado, não casado, namorando, você ter a conexão sexual. É Claro, conexão de importante. Não, se você não é casal. Você tem um mas encontro que tá querendo dizer o sexual. seguinte, mas às vezes... Sem um encontro sexual, Mas é o uma ritmo relação. de cada um. Sim. Então, um vai ser uma semana, outro vai ser uma... Não é, É não um ritmo. Isso Eu tô não falando é de uma, ritmo. Não é, Lógico. exatamente, isso não é uma... Porque existe uma estipulação, uma existe regra. uma regra. Porque a Não mulher existe pode uma se masturbar fórmula. sozinha, o homem pode se masturbar sozinho, se a mulher, né? Mas tem Se a mulher- várias pessoas que não aceitam que o outro se masturbe, tem que, Ai, se, que tem que se loucura, né? masturbar. Vamos aceitar, gente. escondido. Vamos aceitar. Não, parece que tá traindo. E outra coisa, eu acho que é uma construção, são só Como ficar se a só gente- baseados no tamanho do peru, é o lugar do ou no não sei o que era controle. sentada. Eu acho que assim, você passa o dia inteiro de estresse com uma pessoa que não te tratou bem, com uma pessoa que não é legal. Aí você quer transar? Porque fica tão aqui resumido no ato. E é por isso que os casais se perdem. Então eu acho que onde tem carinho, onde tem brincadeira, onde tem diversão, onde tem cumplicidade, o sexo vai existir também. E eu acho que são nuances. Nem todos os casais têm o mesmo ritmo e a mesma intensidade. O que importa é que eles estejam satisfeitos um com o outro. Somos únicos, Somos né? únicos. E tirando tudo isso, ainda tem as fases nos relacionamentos longos. Tem fase que você tá mais... Com o seu desejo está mais ali no sexual. Tem fase que o seu desejo está mais em um projeto de trabalho. Tem fase que você... A gente, né? E se a sua relação é verdadeira, isso não vai diminuir. Agora, se a sua relação é só baseada nisso, aí vai vir a traição, aí vai vir olhar E pro lado. nós, Porque se mulheres? a sua relação tá baseada nisso, Nós, é muito maior. mulheres, a gente tem que entender o seguinte também, eu tô falando de fisiologia, tá? Nós, mulheres, o sexo para a mulher, ele não está relacionado ao desejo hormonal, a uma produção hormonal, a um desejo hormonal. É em relação ao contexto do que está acontecendo. O homem é diferente. O homem vê um peito, vê uma bunda, vê você pelada, para ele já despertou o desejo sexual dele. É o que ativa a sexualidade dele. A gente não é o que ativa a nossa sexualidade, não é o olhar. É o carinho, é o olhar. Não, e às vezes você tá É algo a mais que te desperta. Porque, não, olha aqui, gente, Uma coisa é pra legal dentro, que o a gente é pra marido fez. dentro. Às vezes você tá vendo uma série, fofa. aí você só quer ficar assim com a mãozinha aqui, fazendo carinho. Às vezes eu nem faço, porque ele já acha que eu tô animada. Eu falo, não. Sim. Aí depois tipo, eu não sou tão carinhosa, porque se eu faço muito carinho, às vezes ele, né? Tem isso também, acontece. E como deve ser assim, eu também fico pensando, a gente tem que trazer aqui, numa relação homossexual entre dois homens, tá? Que a gente tá falando dois homens que produzem a testosterona. É mais e aí, fácil, né? Então, mas será que mesmo tendo fisiológico, não tem também
o contexto de cada um, onde mesmo entre dois homens, às vezes quer muito mais, é mais ativo, e o outro, sexualmente, e o outro, ele tá mais preocupado com outras coisas. E pra mulher também. Precisa mais de enredo. Pra Eu mulher acho e que pronto. todas as Entendeu? relações. Então, todas as relações. Mas é mais fácil. Eu Aham. acho que as relações... Eu sim, eu tenho muitos amigos homossexuais que a gente conversa sobre isso. E eu sinto que existe um entendimento maior do outro entre dois homens e um entendimento maior da outra entre as mulheres. Sim. As mulheres se entendem. As pode ser mais mulheres afinidade conversam de mais. cabeça, né? Pode ser. Entende a cabeça da outra. Apesar de diferente. O homem não vai entender nunca uma cabeça da mulher e a gente não vai nunca entender a cabeça dos homens. Entre os mesmos sexos existe um entendimento, uma conversa mais franca, de entender o lugar. De um igual, né? A gente tem que dor, chamar aqui, depois convidar para que a gente possa ter Conversar sobre isso. E essa fala, né? É porque no fundo é tão diverso. Somos que o que eu pequenos acho grãos de que poeira o que estelar. conta é o que bate. O que conta é a afinidade, é muito maior. certeza. Que você não consegue escolher. Porque se a gente fosse escolher o que a gente quer, a gente faria uma listinha e sair procurando, né? E não ia bater. No final da conta, a gente ia cair na mesma coisa. Insatisfação. Porque eu acho o que ser humano é uma construção. insatisfeito com a Relação é natureza. construção, A sabe? gente se move através da falta. Precisa faltar pra fazer assim. Precisa faltar pra eu desejar outra coisa. Eu não tô falando só de homem, mulher, de tudo. Então nós somos seres faltantes. Então, nós somos faltosas, as mulheres, né? Não, e os psicanálise. homens, e o os homens homem, ele também. preenche essa falta. Não, o homem, ele preenche com pênis. Porque a gente é faltosa. anatomicamente falando, existe uma coisa que ali vai preencher e encaixar. Mas eu não tô falando anatomicamente, tô falando assim, subjetivamente, espiritualmente, do ser humano, a gente precisa que falte pra gente desejar outra coisa. Sabe? A primeira coisa que às precisa vezes a faltar pra ausência. gente desejar é comida na não falta o barriga. que você busca, Comida na barriga. Sem comida na barriga. Só vai dar valor quando perder. Quem passa fome, quem já passou fome, não vai desejar nada além de comida. Eu não estou desejando comida agora, nesse momento, porque eu não estou com fome. Se eu estiver com fome, mesmo podendo comprar minha comida com toda tranquilidade, eu vou ficar mal-humorada, eu não vou conseguir pensar, eu não vou conseguir desejar nada. Porque me falta o principal, que é a comida, que é a gasolina, que é o que... Entendeu? Então a gente tá sempre... Tá, mas eu amei isso que você falou, porque eu vou lançar uma coisa aqui, né? Então, o que é que te nutre? Qual é a sua fome quando se fala de relação e de sexo, sabe? Qual é? Pensa aí. É um grande gancho pra gente tentar melhorar as relações que a gente tem. Sim. O que me motiva nesse homem? O que me dá prazer nele? O que ele tem prazer por mim? Vamos conversar sobre isso com nossos parceiros. E onde está o né? meu prazer também, né? Até pra eu entender e poder falar pro Pra outro, melhorar porque só a eu relação. vou poder dizer onde está o meu prazer e só o outro. Sim. Mas essa troca. Ou seja, eu não estou a fim de performar e fazer você achar que eu sou o máximo, eu estou a fim de estar aí pra você, né? E sendo inteira. É menos pensada e mais sentida a coisa tinha que ser, né? É isso. Então, eu acho, viu, assim, nosso programa Rasga Goela, a gente vai lá, rasga Goela, achando que a gente vai abafar, falando de peru, de tamanho de peru, a gente é super revolucionária, transgressora. Aí, no final das contas, a gente vai. E acaba onde? No coração, na emoção, que é o que nós somos, né? E é o que o feminino veio trazer pro mundo, graças a Deus. Senão, se não tiver a gente produzindo isso, trazendo isso, vai vir de onde? É isso, não Somos é. três grandes caretas. É uma delícia isso. A gente tá sempre... O coração é que manda. Eu acho que a diferença entre a gente poder, porque nós somos intensas. É a forma que a gente vive as coisas tem uma intensidade maior e eu acho tão bonito. Isso que a gente está fazendo aqui foi uma ideia nossa, né? De falar sobre o feminino, falar sobre as visões da gente. Somos três mulheres, umas diferentes das outras, mas no fim das contas eu acho que a gente é muito igual. A gente tem uma empatia e uma energia. E a gente resolveu falar isso pra vocês, pra gente debater, pra gente botar pra fora o que a gente sente e trazer vocês pra essa conversa. Pra gente poder se unir e pra quem tá escutando entender que não tá pensando sozinha, pra gente, quando vocês trocarem, também entender que a gente não tá no pensamento solitário, né? Porque eu acho que tá na hora das mulheres se unirem e entenderem que unidas é muito mais fácil. Saírem dessa competição. Dessa competição e dessa Olimpíada. coisa de comparação, né? Cada um é um. E eu acho que as mulheres pensando, a
gente pode mudar bastante esse mundo aí, né? A gente saindo da caixa, desconstruindo, é tão importante. Então eu vou terminar com uma frase da Clarice Lispector, que não é exatamente assim, mas diz isso. Nós somos mais fortes que a gente. Eu sou mais forte do que eu, você é mais forte que você. Então, buscar essa força. Porque existe, além dessa cabeça, um espírito e existe uma alma que tem a ver exatamente com todo o seu sentido. Então, eu acho que quando ela quer dizer isso, ela quer dizer que a gente é muito maior do que aquilo que a gente pode formular mentalmente sobre nós. Exatamente. Então é isso. Obrigada. Nosso episódio gostoso. Comentem. Tragam as suas experiências, as suas falas, o que vocês concordam, discordam. E tragam também temas pra gente debater. Muito obrigada. Esse foi o nosso Rasgo a Goela!